Bom dia, meus colegas. Aqui a presença agora no centro tem o Dr. Igor Sparling, titular da 16ª Promotoria, Dr. Armando Gugel, à esquerda dele, Dr. Edinaldo Medeiros, aqui à direita. Vou passar o microfone para o Dr. Igor para dar as informações, tá bom? Ele vai falar rapidamente, aí depois a gente passa para as perguntas que ele tiver que responder, tá bom? Bom dia a todos. Fomos apresentados aqui do Tribunal do Procurador Gugel. Eu sou o titular da 16ª Promotoria de Justiça, com atuação na segunda vara do Tribunal do Júri, cuja investigação do denominado caso Flávio foi distribuída para mim. E, como é serviço aí, senhores, todo mundo sabe, foi instaurado um procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público também, por algumas medidas paralelas aí da investigação da Polícia Civil. E no dia de hoje, uns colegas aqui que também me acompanham, designados pela Procuradora-Geral de Justiça, nós saímos para cumprir esses mandados aí, para coletar alguns elementos aí que possa eventualmente somar aí a investigação da Polícia Civil e subsidiar aí também todo o processo. E ainda estamos em diligência, por isso eu peço até assim, vou ter você um pouco, vamos dizer assim, algumas perguntas eu não poderia agora esclarecer, porque tem uma ainda que estamos terminando. Então, o objetivo foi justamente esse, atuar no caso Flávio, para que a gente traga mais elementos ainda, somando, com certeza, na investigação da Polícia Civil, que foi feita e entregue ao Poder Judiciário. Perguntas? Doutor, você pode explicar melhor que motivos levaram os senhores a pedir esse mandado de busca e apreensão e por que os alvos? O que é apurado é um crime contra a vida, e o crime contra a vida e seus crimes conexos. São outros delitos que, conforme já houve até mesmo a investigação da polícia, foram demonstradas e indiciadas algumas pessoas. Óbvio que foi fundamentado em algumas investigações, diligências do Ministério Público, que fundamentaram esses pedidos, justamente que possam trazer para nós mais elementos que ocorreram naquele dia, que ficou ali um pouco restrito entre eles no interior da casa, mas a gente fazendo uma investigação mais técnica, a gente busca reconstruir aquele dia para trazer a certeza depois no final para os jurados, para o Tribunal do Povo, para que decida acerca da responsabilidade de cada um, com toda a publicidade necessária, com todo o conhecimento aí que for possível, para demonstrar assim, sem sombra de dúvidas que realmente tem razão ali os indiciamentos realizados pela autoridade policial. Doutor, qual seria a participação desse policial militar onde cumpriram os mandados de busca e apreensão? Olha, vamos dizer assim, esses mandados aí buscam aprender aí provas, né, demonstrar algumas ligações entre eles, algumas condutas que eles praticaram posteriores ao crime, nenhum deles aí, isso aí a gente sabe que tem ali já delimitado ali algumas condutas, mas que pode colaborar justamente com as investigações e clarear o que ocorreu naquele momento. A gente sabe que houve um trânsito de informações, houveram contatos e testemunhas nos trouxeram essas situações que geram essas suspeitas, são investigados. Então, assim, a gente busca clarear, busca somar e busca verificar essa veracidade do que ocorreu. E esse policial teria ligamento com o Eliseu da Paz? Assim, vamos dizer assim, teria possibilidade de esclarecer alguns fatos que ocorreram naquele dia. E posterior também. O que vocês apreenderam?
Aprendemos os objetos necessários aí, que se chama materialidade, possível materialidade aí para apurar a autoria e materialidade do delito. São celulares, documentos, tudo que possa indicar aí possível esclarecimento aí do fato do dia. Dinheiro também foi apreendido? Sim, foi apreendido quantia, foi determinado no mandado da outra magistrada, e as quantias acima de R$ 2.000 seriam apreendidas. E quanto foi apreendido? A minha filha acabava de chegar, você viu aí? Então eu não tenho como dizer para os senhores e para as senhoras aqui, mas depois a gente passa. Em relação na casa do genro da primeira-dama de Manaus, o que aconteceu, o que foi apreendido ali no local naquele condomínio? Então, as mesmas coisas. Os objetos, o pedido, o que é? São objetos, são materiais, são aparelhos que permitam investigar a ocorrência de tal crime. Assim que a gente vê qualquer investigação policial passa por esse caminho. Assim, vai atrás de indício de autoria e materialidade do delito e dos crimes conexos. Se puder esclarecer, a gente às vezes um pedaço, uma folha de papel, algo assim, uma foto, não estou dizendo que seja o caso, mas um celular, um vídeo. Então pode estar ali dentro. A nossa investigação caminha nesse sentido, de pessoas que tiveram conhecimento e que possam eventualmente ali ter algum vínculo que esclareça a situação. Pois é, nesse momento apenas o genro da primeira-dama de Manaus, o senhor Igor Gomes. O que foi cumprido agora foi dele. Então, ele tem um movimento muito grande, porque a casa está no nome dele, né? E ele chegou logo após, tanto que ele recebeu uma ligação para comparecer lá, para até verificar o que estava acontecendo. Ele é uma das pessoas, nessa segunda parte de cumprimento de mandado de busca e apreensão, uma das pessoas mais envolvidas no que aconteceu pós-crime. Então, a gente está apurando, né? Valorar se é o mais ou se é o menos envolvido, a gente não tem como, a gente tem que ver o envolvimento dele. A gente está continuando a apurar eventual envolvimento. Óbvio, o senhor já até declarou, é público aí, essas ligações aí que já estão aí, o senhor mesmo declarou, já demonstra que tem motivo suficiente, um indício para a gente começar a apurar alguma situação. Então, já houve a reconstituição do crime. Pelo que foi investigado até agora pela Polícia Civil, o Ministério Público está satisfeito com essa investigação, pelos indiciamentos até aqui feitos? Os indiciamentos, a gente concorda, a investigação da Polícia Civil foi muito bem feita, uma investigação demorada, mas que o Ministério Público também tem sua independência e tem suas visões ali, que possa contribuir para que some aquela investigação e esclareça melhor ainda os fatos que estão sendo expostos aí no processo. É provável que haja um oferecimento à justiça? Sim, com certeza. O oferecimento da denúncia vai ocorrer, está bem próximo, é uma causa complexa, tem laudos para vir, tem reconstituição para vir, mas tenho certeza que está bem próximo de chegar aí, Referente a esses laudos, se oferecido. o inquérito foi concluído, entregue ao Ministério Público que recebeu a denúncia. Alguns laudos, provas técnicas, não chegaram até o MPL. O que o senhor tem a relatar sobre isso? Eu tenho a relatar que foi no momento final das investigações e que a Polícia Técnica e Científica ela tem um prazo dela para cumprir, que é algo extremamente complexo. A complexidade é muito grande, os senhores e as senhoras sabem muito bem. E que eles têm um prazo deles, e que esse prazo é legal e a gente não pode antecipar algo que venha incompleto ou incorreto, até porque eles não vão fazer, é direito deles. E o que a gente quer é o que espelha realmente a realidade o mais técnico possível. Então a gente está aguardando esse laudo, a gente acompanhou, o doutor Edinaldo, o doutor Armando aqui estavam presentes também, os advogados deles acompanharam também, não teve mistério nenhum. Então, assim, o que a gente aguarda é isso, é que seja confeccionado e que chegue às nossas mãos. Existe a probabilidade ainda do Elielto Magno e José Edivando serem indiciados? Indiciamento é um ato exclusivo da autoridade policial, e vai depender dela, não cabe a mim, não cabe a mim responder pela autoridade policial, é independente do Ministério Público, como é independente a polícia e do indiciamento dela. Doutor, fizeram algum pedido à Justiça diferente de busca e apreensão que foi negado contra esse alvo de hoje ou outros alvos? Não, estamos cumprindo os mandados de busca, né? Cumprimos aí, um já terminou e o outro já está aí terminando, né? E
E assim, foi deferido, é que a justiça deferiu. Doutor, o senhor falou agora há pouco que está satisfeito com a investigação da Civil até o momento, são 5 indiciamentos, 3 por homicídio, omissão de socorro, fraude processual, mas o que ainda não está batendo no Ministério Público? O que ainda há de dúvida? O Ministério Público ainda acha que outras pessoas também tiveram alguma participação e essa ação do MP pode gerar o indiciamento por parte da Polícia Civil? É isso que está acontecendo? Só para a gente entender, basicamente. Para entender de forma, vamos dizer assim, sucinta, o Ministério Público quer apurar realmente o que ocorreu naquele dia, o que exaurir todos os meios técnicos, os meios investigativos, para que possa eventualmente excluir a responsabilidade de outros que não tenham participado, e se tiver terceiros que tenham participado, ser incluso. A responsabilidade, conforme a autoridade policial chegou, vamos dizer assim, o primeiro passo. Ali, entendemos que, comungamos ali que está inequívoco aquele momento ali da autoridade. Mas, tendo possibilidade da existência de outros, a gente está apurando. Qual é o prazo do pedido? Fica o prazo de 90 dias, mais 90 dias, ser prorrogado por igual período, regulamentado pelo CNMP, e pode ser prorrogado, lógico. Toda investigação pode. A questão, às vezes, é da prisão que gera uma necessidade de você agilizar um pouco mais, ser direito da pessoa. Mas dentro do prazo aqui está tudo bem razoável ante a complexidade. É um processo que já alcançou em mais de 2.000 páginas, cheio de provas técnicas, processo, né? Que é uma investigação cheia de provas técnicas que tem que ser analisadas com a cautela necessária. No caso do parecer sobre o inquérito da Polícia Civil, só vai sair então ao término dessa investigação própria do Ministério Público, é isso? Parecer, tecnicamente falando, não sei se o senhor está me perguntando parecer ou se é denúncia. Isso, a denúncia. Tá. Porque parecer é diferente. Denúncia é a peça que vai inaugurar a situação, o processo de juízo. Né? Então, a denúncia, ela pode ser formulada a qualquer tempo, independente do término ou não, justamente porque pode ser desmembrado, pode haver aditamento, pode ter algumas situações aí que permitam posteriormente a gente incluir ou inaugurar um outro processo, desmembrar. Então não tem essa, assim, findou, né? Porque ofertou a denúncia que findou. Doutor Igor, uma dúvida. Logo no início das investigações, a gente acompanhou toda a questão do inquérito policial da DHS, houve uma informação referente a uma picape branca, que teria sido o carro usado para retirar o corpo do Flávio. Com essa investigação paralela do MPE, vocês conseguiram confirmar essa picape branca? Quem teria usado, se seria esse policial militar ali, ou isso ainda não pode ser divulgado? Dependendo do que eu responder, vira Não, a gente, pode ser. porque são muitas dúvidas, né? A gente ainda... Eu também ia perguntar. Mas o que acontece? Assim, essa situação... Tem muitas situações que são aventadas, são ditas no processo que a gente tem que apurar. Então, assim, às vezes tem uma que diz uma coisa, outra que diz outra coisa. Às vezes tem incompatíveis, como a gente vê, muita situação incompatível, contraditória, que não bate uma com a outra, e que a gente tem que apurar para ver qual que é a certa. É possível? Foi apurado pela Polícia Civil também, verificou algumas situações. Mas essa picape ela existe de fato na nossa doutrina? Aí não tem, nesse momento, como afirmar, não. Não tem como afirmar. Doutor, trata-se de um caso de interdição até por envolver filho da primeira-dama, depois do crime, horas depois, o próprio prefeito de Manaus se pronunciou numa rede social. Alguma coisa que pode ser feita pelo Ministério Público? O Ministério Público entende que há alguma ilegalidade, alguma atitude ou da primeira-dama ou do prefeito de Manaus? O prefeito, por exemplo, ele falou de uma história que a polícia acabou não vendo a veracidade dela, de homens armados que invadiram, que teriam envolvido de tráfico, enfim. A polícia não apontou nunca isso. Alguma coisa que posteriormente pode vir contra o prefeito e também a primeira-dama?
Então, você está me perguntando primeiro assim, eventual, se acontecesse qualquer autoridade que tenha foro, sairia da minha atribuição. Então já não cabe a mim valorar isso não. Então eu não tenho como, não vislumbrei, se algum dia eu vislumbrar qualquer, eu saio, não é minha, por não ter atribuição da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Lila. Então eu não tenho nem como valorar e tecnicamente, obrigatoriamente, se tivesse alguma coisa no âmbito criminal do Tribunal do Júri, eu teria que passar para o segundo grau. Tá? Em relação às informações contraditórias, algumas pessoas do caso foram indiciadas por omissão de socorro, sendo que um relatório da polícia divulgou que o sangue encontrado dentro da casa de Alejandro não pertencia ao engenheiro Flávio, ou seja, constatando que ele não morreu dentro do condomínio. Como pode as pessoas serem indiciadas se a morte não ocorreu lá? Qual foi a sua opinião em relação a essas informações contraditórias? Não tem tanta versão. A gente tem as provas técnicas, vai virar também por isso a grande importância da reconstituição. O senhor está me perguntando, vai ser dito, vai ser parcialmente respondido numa reconstituição acerca das contradições. E a contradição realmente gera a certeza, você pode não ter certeza da verdade, mas da mentira você vai ter uma contradição. Alguém está mentindo. Então é isso que a gente tem que apurar. Qual é a verdade? Até aqui, em relação ao Mike, que foi quem desde o início assumiu a autoria, que a família não sabe quem está pagando advogado e que ele está lá indiciado por homicídio. O MP acredita que de fato ele tenha cometido esse homicídio? São 3 indiciados, mas ele assumiu sozinho a autoria. O que o MP acredita em relação a isso? Olha, vou inicialmente acompanhando a própria manifestação, o indiciamento da doutora Maria, do doutor Paulo, do pessoal dos titulares lá da Delegacia de Homicídios. Ele participou. Como no mínimo, se tem 3 ali, seja partícipe, seja doação por omissão, tem essas pessoas que foram indiciadas. Então, assim, não tenho dúvida acerca da participação. Agora, exclusiva dele, a gente já sabe que ficou demonstrado que não. Apenas para deixar claro, as dúvidas que vocês estão colocando é que motivam justamente existir hoje aqui esse grupo com 3 promotores acompanhando as investigações. E é preciso que a imprensa entenda a situação jurídica que regula essa situação. Qual é a situação jurídica? Nós não podemos, primeiro, quanto à denúncia, que cabe essencialmente ao doutor Igor Starling oferecer, ele não pode, de antemão, dizer o que vai acontecer, porque ele incorre, como vocês veem, ele evita isso, porque ele incorre numa situação de se manifestar previamente. Ele não pode fazer isso. E com relação às medidas investigativas que foram pedidas autorizações judiciais, elas correm sob sigilo. Por óbvio, também nós não podemos adentrar no resultado delas, até porque nós acabamos de cumprir. Nós podemos falar sobre o que foi cumprido, mas sobre o teor do resultado, seria até precoce nós falarmos a respeito, porque ainda não foi feito nenhum exame a respeito disso. Agora, essencialmente, quanto às perguntas de vocês, foi o Mike, não foi o Mike? Qual a participação de fulano ou ciclano? Essas dúvidas que a sociedade amazonense tem e que são demandadas nesse momento é que estão sendo procuradas, sendo respondidas também pelo Ministério Público, através de outras medidas, para responder esse anseio pela verdade. O caso não é diferente dos demais, a não ser pelo fato de existir essa demanda. A presença da imprensa apenas reflete essa demanda da sociedade, a qual o Ministério Público também busca responder. Doutor, só para esclarecer, só para completar. Os novos implicados na investigação e como você chegou até eles? Eu acho que não foi bem colocado no Os novos implicados, você fala, os alvos da operação atual? Todas a operação, hoje, e as que ainda estão por ser cumpridas, ela de alguma forma alguém relacionado ao caso. Então, elas chegaram a esses alvos através da investigação e de que o relacionamento deles com o caso, não é? Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público não é insensível às contradições
que se apresentam dentro dos autos. Ainda que os autos conclusos, eles têm por obrigação, a autoridade policial, refletir o que cada um dos indiciados, ou de cada um dos ouvidos, ou de cada um dos interrogados fala. E eles, por obrigação, têm que reproduzir o que eles falam. Há contradições entre o que dizem, há contradições, os senhores estão afirmando que há contradições pelo que os senhores já têm de conhecimento, que já foi divulgado. Mas há também bastante desinformação, como, por exemplo, citado por você, quando você afirma determinada situação, que na verdade ainda precisam ser constatadas através dos laudos, quando o senhor fez afirmações ao perguntar. Através dos laudos, através da reconstituição. Isto não impede uma análise feita pelo Ministério Público e até mesmo a apresentação da denúncia, mas que também não significa dizer que a apresentação da denúncia, como também foi a apresentação do inquérito policial, que as diligências não continuem. E que depois, só reforçando o que disse o Igor, doutor Igor, é que, mesmo apresentando denúncia, não significa que essa denúncia depois não possa haver um aditamento, uma inclusão, um fato, ou no caso de haver, por exemplo, questões relacionadas, paralelas ao caso, mas que impliquem em outras pessoas, que isso não venha a ter a manifestação do Ministério Público, ou dentro desse processo, ou dentro de outro processo. Por isso que estamos ainda fazendo essas investigações. Doutor, ainda existe a possibilidade para ocorrer mais mandados de busca e apreensão, já que a gente está falando dessa Doutor Igor vai falar, mas o que eu acabei de dizer é exatamente isso. As investigações, elas geram os mandados, as buscas, mas tanto novas buscas como encerrar nesta busca vai depender da análise que se tem do que se obtém. Deixa eu passar aqui. Alguma pergunta mais? Só a última. Só a última, só para esclarecer em relação. Eu sei que a gente está se atendo a fatos anteriores e tudo. Estou falando sobre a questão de hoje, mandatos cumpridos. Só para saber se vocês puderem falar para a gente os locais onde foram cumpridos e as pessoas dos autos que foram tentadas atrapalhar. Só isso, se não for atrapalhar a investigação, se não for. Só quem são essas pessoas de fato, porque a gente ouve um murmúrio e tal, que é cunhado não sei de quem. As novas descobertas. Quando chegaram, eu acho que já foi até disso. Foi investigação, chegamos, ouvimos pessoas. Os locais e as pessoas só. Os locais também já publicaram aí, foi realmente na casa do Genro, do Igor, né? Sim. E de um policial militar que aí esse depois a gente eventualmente divulga, porque ainda está em diligência. Tudo bem. É isso que eu queria. Doutor, só uma questão. Você disse que na ação de hoje foram apreendidos celulares, qualquer tipo de materialidade que possa comprovar a participação desses dois áudios no grupo. Minha pergunta é, o Ministério Público já pediu a quebra de sigilo telefônico de algum dos 5 indiciados? E se ainda não pediu, quando pretende fazer isso? E o senhor falou também que a promotoria estava satisfeita com a apuração, as diligências feitas pela Polícia Civil. Então ficou claro o porquê que dentro daquela casa, com um grupo grande, teoricamente, de pessoas, o Flávio foi escolhido para ser vítima do homicídio? Então, você está entrando numa questão de mérito, né? Uma questão de análise que depois vai ser proposta na denúncia. E aí, que deixe claro, os próprios defensores estão pedindo depois que... a questão do sigilo, que questionaram, me parece que disseram, primeiro, inicialmente não foi pedido pelo Ministério Público, e que é para resguardar eventualmente ali as imagens da vítima, mas que depois vai ter acesso aos senhores, à denúncia, como a própria defesa está solicitando a abertura da investigação. O termo satisfeito, que eu digo, realmente foi feita uma boa investigação. Essa é a satisfação que você tem, satisfeito. Não tem nada de, terminou, acabou, pode fazer mais, pode fazer menos. A gente está analisando tudo, então estamos também findando aí eventualmente nossa participação nas diligências que a gente entender necessárias. A última pergunta que eu me esqueci. A quebra de sigilo foi solicitada? Então, isso aí são questões que a Polícia Civil já fez os pedidos dela no
longe do processo. E quando a gente cumpre um mandado, para a gente pegar um aparelho desse, a gente tem que pedir. Então a gente não pode pegar um aparelho sem uma decisão judicial, que nos autoriza a entrar na casa de um cidadão, pegar um aparelho, extrair eventualmente os dados, seja aparelho de informática, computador, ou celular, ou até mesmo papel, carta, tudo é só uma decisão judicial. Então, qualquer caso que ocorra isso, vai ter uma autorização judicial sempre. De quebra, de busca, e lá. Só está faltando a entrega do laudo da reconstituição? Não, está faltando. Faltam alguns laudos, falta DNA, falta a reconstituição, falta da questão do material genético lá numa roupa que foi encontrada, essa última aí, que eles estão fazendo aí para terminar. Doutor Fábio. Bem lembrado aqui pelo doutor Edinaldo, o próprio material genético para fazer a prova dos investigados foi colhido no dia da reconstituição. Ou seja, a partir daquele dia que se pôde começar a fazer os exames com base na prova do material genético deles, o sangue deles, que foi colhido lá na frente dos advogados e tal. Então agora está chegando a algumas situações que antes não se tinha um material para fazer a comparação. Doutor, a gente está ao vivo agora. Eu queria que só que o senhor fizesse um breve resumo bem rápido para a gente já estar ao vivo, sobre os mandados que foram cumpridos hoje, que o Ministério Público já tem um prazo para oferecer a denúncia, coisa rápida. Resumo do dia. Já estamos ao vivo. O Ministério Público, no dia de hoje, realizou o cumprimento aí, agradecendo desde já sempre a participação da Polícia Civil do Estado do Amazonas como uma grande parceira, e juntamente com o CAUCRIMO daqui, que é o nosso órgão, que apoia as promotorias criminais, por intermédio da 16ª Promotoria de Justiça, a qual sou titular, com a parceria dos colegas designados, doutor Edinaldo e doutor Armando Gurgel, a gente iniciou aqui o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, deferidos pela juíza da Central de Inquéritos, para justamente apurar aí alguns eventos que possam esclarecer aí, na verdade, o denominado caso Flávio. Um desses alvos, o genro da primeira-dama do município. Certo. E o outro seria um policial militar. Certo. O que vocês apreenderam? Materiais de todo tipo, aparelhos